Olá, meu irmão, muito bom dia para você acompanhando o programa Em Tuas Mãos. Seja muito bem-vindo. Durante as férias da nossa amiga Liana Nunes, eu estarei com você aqui nas manhãs de domingo da TV Meio Norte. Desde já quero dizer que conto com as suas orações, com seu apoio e principalmente, por favor, com as suas orações. Olha só, deixa eu contar para vocês. Hoje é o nosso programa mais próximo do dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. Então, desde já, você aí de casa vai acompanhar um programa Em Tuas Mãos, todo feito para elas. Mas antes, nada melhor do que começar o dia com uma boa oração. E eu te convido a refletir comigo esta oração pelas mulheres. Senhor, agradeço a Ti pelas mulheres da nossa sociedade. O Senhor, que é o mais sábio entre os sábios, sabia exatamente o que estava fazendo quando as criou, quando as trouxe à vida. Obrigado pela bênção que elas representam em nosso mundo. Senhor, apesar de estarmos felizes em comemorar este dia, sabemos que nem tudo são flores. Por isso peço bênçãos às nossas mulheres. E no programa de hoje, você confere uma entrevista especial com o Padre Antônio Barbosa. Ele vem nos falar sobre a importância do jejum e da confissão durante este período da Quaresma. Fomos conhecer a comunidade católica de Santa Teresinha do Menino Jesus. Você não pode perder. Eu também te convido a acompanhar o testemunho de fé da professora Marília Beatriz. Ela mostra que é possível sim ser mulher moderna e católica. Você também acompanha em nossa Artista da Fé de hoje uma professora que pintou em vitrais encontros de Cristo com 5 mulheres. Tudo isso e muito mais em nosso programa de hoje, que está apenas começando. Eu conversei com o Padre Antônio Barbosa, lá da paróquia de Nossa Senhora da Paz, na Vila da Paz. Hoje ele nos fala sobre a importância de uma boa confissão e da prática do jejum na Quaresma. Acompanhe. Foi com a quarta-feira de cinzas que nossa Igreja Católica deu início à Quaresma. E sobre este assunto, você de casa com certeza já espera que nós aqui do programa Em Tuas Mãos falássemos sobre confissão e jejum. A partir de agora nós vamos conversar sobre estas temáticas com o Padre Antônio Barbosa, que é pároco da Igreja de Nossa Senhora da Paz, lá na Vila da Paz. Padre, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia, Lívia, e bom dia a você, nosso telespectador. Quero começar perguntando para o senhor, na realidade, o que é a Quaresma? A Quaresma está relacionada a 40 dias, né? Se você contar da quarta-feira de cinza até a quarta-feira da Semana Santa, dá 40 dias, excluindo o domingo, que o domingo é o dia do Senhor, né? E também está ligado aos 40 anos do povo de Deus no deserto, atravessando, saindo da escravidão para a vida, ligado também à experiência de Jesus, os 40 dias de jejum e abstinência que ele teve no deserto, se preparando para apresentar o projeto de Deus. Então, o 40 é significativo na nossa igreja, na nossa religião, na nossa experiência de fé, nossa experiência com Deus. E nesse período da Quaresma, que tipo de postura nós fiéis católicos devemos ter, Padre? É um momento de, podemos dizer assim, de retrospectiva, da gente priorizar o silêncio, a meditação, a reflexão, uma autoavaliação, tentar ver se o meu ser cristão, o meu ser de pessoa de fé está de acordo com o que Jesus quer, o que Deus quer de cada um de nós. É o momento de fazer reflexão, de fazer penitência, de fazer jejum, né, de fazer um exercício chamado exercício quaresmais, que está relacionado à esmola, né, a oração e o jejum. Esmola significa caridade, né? Inclusive no texto da quarta-feira de cinza, a gente usa o profeta Joel no capítulo 2 e o evangelho de Mateus no capítulo 6, que até, né, Jesus orienta como deve ser o nosso jejum, que deve ser uma coisa do interior e não para poder aparecer, para poder fingir que é uma pessoa de Deus, de experiência de fé, mas ser uma atitude interior, é um encontro comigo e com Deus, com o divino, com o sagrado. Padre, como eu iniciei essa entrevista falando justamente deste período de Quaresma, focando nosso olhar, nossa reflexão de hoje para o jejum e a confissão, e como o senhor bem já começou a falar sobre jejum, qual seria essa sua indicação de como bem jejuar? O jejum é uma experiência, né, antiguíssima, antes de Jesus. Né? O povo de Deus já tem essa experiência. Né? É um exercício de oração, é um exercício de autocontrole. Né?
Porque o ser humano, o que ele mais gosta mesmo, todo ser humano, é de se alimentar, de comer bem, né? Então eu vou renunciar ao alimento para quê? Para poder eu fazer um sacrifício de amor a Deus, né? O meu amor a Deus vai fazer eu sacrificar, ficar em jejum. E quando olha pelo olho da ciência, a ciência recomenda, hoje os bons médicos recomendam que o ser humano devia, uma vez por semana, fazer um jejum, tomando só água e pronto. E mais ou menos às 3 da tarde, às 15 horas ali, e tomar uma sopa de legume, né? Isso vai purificar e vai trazer saúde física para o ser humano, né? E quando você tem fé, junta as duas coisas. Eu faço pela fé, pelo exercício de oração, por amor a Deus, e também eu faço isso para a minha saúde, para o meu bem-estar, para a minha saúde. E é importante. E também a igreja recomenda que o jejum também é uma experiência que você vai, né, sentir para ser solidário, fraterno, aquelas pessoas que querem comer e não têm o que comer. Querem comer, mas não tem até o que comer, mas não pode por causa da doença, da enfermidade e tudo. Então eu estou sendo solidário com essas pessoas também. Tem esse sentido do jejum. Ele é riquíssimo na nossa experiência humana e na experiência espiritual de fé. Padre, pesquisando um pouco sobre o tema jejum, eu encontrei alguns textos, algumas reflexões falando, né, indicando para as pessoas que não podem fazer justamente essa abstinência de alimentos, um jejum de algumas atitudes negativas. O que você acha disso? Excelente, né? Inclusive tem alguns textos do Papa Francisco e de outros papas também que recomenda fazer o jejum da inveja, fazer o jejum da mentira, fazer o jejum da preguiça e outras coisas assim, atitudes também, né? Uma atitude que às vezes eu pratico e às vezes eu tenho consciência que ofende a mim, ofende os outros, eu quero me libertar, não consigo. Então durante a quaresma eu vou fazer essa abstinência, esse jejum dessas coisas e quem sabe eu posso com esse exercício me libertar e caminhar e crescer na fé, crescer espiritualmente. Eu também posso fazer esse jejum. E outra coisa, é jejum, não é economia. Se eu deixei de me alimentar, então o equivalente a esse alimento, eu vou no domingo de Ramos levar a minha igreja, né, na coleta da Campanha de Fraternidade, para poder ser solidário na campanha. E se eu não confio na minha igreja, na minha comunidade, eu posso levar, né, o equivalente ao que eu deixei de comer, ou de beber, ou de fumar, a carne, tudo aqui assim, e levo a uma pessoa que está necessitada, né? A gente não vamos confundir jejum com a economia, não vou deixar eu economizar, ali não é economia, o jejum é um ato de fé. Então, como ato de fé, o equivalente ao que eu jejuei, eu devo levar à minha comunidade, à minha igreja ou a alguma pessoa que está precisando. Muito bem, agora entramos para outra temática que nós nos propomos a tratar nessa entrevista, que é justamente sobre a confissão. Padre, a nossa Igreja Católica recomenda pelo menos 2 confissões anuais para os seus fiéis. Uma é agora na quaresma, não é isso? A confissão é uma coisa belíssima, né? Para o ser humano. Você faz um ato que não foi bem feito, a sua consciência está te acusando desse ato e você quer se libertar, então você procura o sacerdote, né? Você não vai confessar a ele, embora ele esteja escutando, você está confessando a Deus, né? E do arrependimento, né? Você está ali arrependido e tudo aquilo, e faz a confissão. Você fala a desgraça que você fez, né? Se arrepende de todo o coração e o padre, o sacerdote que escutou, né? Ele, em nome da fé e pela fé, ele coloca a mão na sua cabeça, faz a oração. Então, na sua fala, sai a desgraça. Na fala do padre, pela oração, entra a graça. Porque saiu a desgraça, ficou vazio. E agora entra a graça e preenche, né? A confissão é uma beleza. Você pode até fazer uma experiência com você, ou você que está nos escutando nesse momento. Você fez uma coisa errada e fica martelando. Enquanto você não procura uma pessoa de confiança e você confessa aquilo que você vê, você não consegue ter paz, ter interior. Então a confissão ela é essencial, excelente para o ser humano, né? E nenhum colega padre pode dizer, não, isso é besteira, não é besteira. Às vezes, para você que já cresceu na fé, no amor a Deus, na amizade, talvez para você é uma besteira, mas para aquela pessoa não é uma besteira. Por isso que ele está contando, né? Não é besteira. Você deve, com toda humildade, escutar, respeitar o lugar que ele está, né? E tentar, na conversa, no diálogo, naquele momento ali, fazer ele crescer. E até recomendar ele procurar um diretor espiritual, né? Porque a confissão ali é você colocar o pecado,
né, se arrepender. E a direção espiritual vai te orientando, vai escutando, meditando e tudo. Então você também pode procurar um diretor espiritual para poder você crescer na fé. Suas indicações para uma boa confissão? Primeiramente, é você fazer em casa um pequeno exame de consciência, né? O que é que está martelando a minha consciência, a minha pessoa, o que foi que eu fiz, o que foi que eu feri, o que foi que eu machuquei. Você reconhece os pecados, aí você se arrepende e você está com o propósito de mudar de vida, né? Aí você procura o sacerdote, né? E lá você faz a confissão, né? Então você reconhece o pecado, sabe que você fez um ato que está machucando você e você machucou alguém também, né? E você está arrependido, está com atitude de arrependimento e está com o propósito de mudar de vida, né? Então essas três coisas devem acompanhar para poder fazer uma boa confissão. Padre Antônio Barbosa, muito obrigado pela sua participação em nosso programa Em Tuas Mãos. Um bom dia para o senhor e volte sempre, tá bom? Obrigado a você que está nos escutando e procure vivenciar bem a Quaresma. Muito bem, recado dado pelo padre. O programa Em Tuas Mãos continua. O casal Israelina e Gerson construiu sua história de fé e devoção lá na comunidade de Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro Angelim. O testemunho é forte e inspirador. Este é o nosso quadro Minha Família, Minha Base. O objetivo desta professora, sempre que pensava em formar família, era dar verdadeiro sentido à frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Israelina conseguiu. Foi há 13 anos que oficializou a criação da igreja doméstica com Gerson. O casal tinha vivência na fé no bairro Saci, mas foi na comunidade de Santa Terezinha do Menino Jesus, na paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que eles puderam dar sentido ao ser católico de verdade. Tudo como resposta ao chamado de Deus. Israelina revela que na família de origem não tinha grandes laços com a fé, mas a pequena fagulha que teve já foi suficiente para mudar a história dela. A gente não consegue sentar diariamente devido à correria, mas semanalmente a gente senta para dialogar, para rezar o terço mariano. A presença de Nossa Senhora é muito forte aqui em casa. E quando a gente chegou aqui, a gente consagrou essa casa. Eu disse, Jéssica, nós vamos casar, mas nós vamos consagrar a nossa casa ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Nós trouxemos um padre aqui. Vamos atrás, o padre vai ter que vir e fazer a entronização mesmo. Nós fizemos a entronização do Sagrado Coração de Jesus. Então, é ele que guarda e ele que conduz a minha família. Mas a vida espiritual teve um motivador de peso. Foi conhecendo a missão evangelizadora da Renovação Carismática Católica que ela teve a verdadeira experiência de tocar em Cristo ressuscitado. Algo que mudou a vida dela definitivamente. Eu digo hoje que eu não sou quem eu sou se eu não tivesse passado pela renovação. O Jesus que eu conheço hoje, eu não conheceria em outras pastorais. Eu precisei da renovação para conhecer Jesus, para esse Jesus que eu conheci, aplicar, atuar ele em outras pastorais como eu estou atualmente, na catequese. A professora garante que o marido foi uma verdadeira providência de Deus. Com ele pôde construir a base da vida, que é a família que segue o exemplo da Sagrada Família de Nazaré. Gerson atualmente serve na Pastoral do Dízimo e é vice-coordenador da comunidade. Para eles é gratificante ver a comunidade amadurecendo na fé. E a comunidade tem crescido, várias pastorais, vários grupos surgiram de lá para cá, né? E hoje em dia ela está numa fase de amadurecimento. O servir sempre foi algo que marcou a história do casal. Para eles, estar à disposição da construção do reino é algo natural e necessário. É uma retribuição a Deus, né, de tudo que Ele nos proporciona, né? Deus me trouxe para cá, nos trouxe para cá com um objetivo, com um intuito, né? E nós entendemos essa missão, né, que é contribuir com a comunidade, com as pessoas, para que o nome dele, para que a igreja dele, para que a obra da salvação de Deus possa alcançar mais lares, assim como também alcançou o nosso lar. Então, nós temos essa graça, essa experiência com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então, é nossa missão como comunidade levar essa mesma experiência para outras pessoas, outras famílias. Para manter tal vida, é preciso sempre ter em dias uma vida de oração correta, saudável
e fervorosa. Orar, ler a palavra de Deus, participar da Santa Missa, rezar o Santo Terço, e a nossa igreja ela é rica porque tem vários elementos que nos proporcionam nos aprofundar com o Senhor em seu conhecimento. Então, oração é tudo, é intimidade, é vivência da fé. Os filhos foram criados na fé e desde cedo já mostram o resultado da evangelização da igreja doméstica. Sara tem 13 anos e é acólita, uma missão assumida com responsabilidade e fé há 3 anos. Tudo por inspiração e resposta direta ao Espírito Santo. Você sente que você está ajudando a comunidade, assim, você está se dando, não só para a comunidade, também para Deus, assim, que você está ajudando a comunidade, na parte da missa. É muito bom. O caçula da casa é Pedro, que aos 6 anos de idade vem demonstrando interesse pela espiritualidade e intimidade com Deus, que faz até gente grande rever seus conceitos. Ele sabe muito bem a quem seguir. Para mim, ele é um santo, um pai, uma pessoa muito maravilhosa. A vida é um processo de construção, encontros e desencontros. Após um tempo afastada, Israelina voltou para uma missão que há muito lhe foi destinada e que não há força no mundo capaz de lhe afastar. Ela é catequista, uma missão confiada pelo próprio Cristo. Está com 2 anos que eu retornei, apesar das dificuldades da nossa catequese, da nossa comunidade, mas é algo muito gratificante, né? O final de semana é assim, como diz, se vira nos 30, mas é algo maravilhoso. Aquele Jesus que eu conheci, estou podendo dar um pouquinho do que eu conheço, porque eu acho que ainda preciso muito conhecer a essas crianças dessa comunidade. Toda a missão abraçada pelo casal é pensada em Deus e sempre traz respostas positivas para a família. É assim que eles seguem construindo uma história de amor, fé e gratidão. Minha família é minha base. Em tuas mãos. Padre José de Pinho vem nos falar hoje sobre a importância de bem vivenciar a Via Sacra, esta devoção que geralmente é realizada neste período da Quaresma que estamos vivendo. Acompanhe. E nós estamos mais uma vez diretamente falando da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, forânea centro de nossa arquidiocese. Desta vez o nosso objetivo é conhecer mais sobre a Via Sacra, este momento meditacional que temos que vivenciar com mais afinco, com mais devoção neste período da Quaresma. Mais uma vez recorremos ao Padre José de Pinho buscando esses conhecimentos e bons conselhos para bem vivenciar esta prática. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. É uma alegria estar com vocês de vez em quando e, na medida do possível, poder orientá-los nesses tempos especiais. Por não. A pergunta é básica, mas eu quero começar por ela. O que é a Via Sacra? A Via Sacra é o caminho de Cristo para o Calvário, que devocionalmente os cristãos o fazem durante esse período da Via Sacra, relembram durante esse período da Quaresma, aliás. Quero que o senhor fale para a gente, são 14 ou 15 estações? Na verdade, são 14, tradicionalmente, não é? Depois, uma renovação litúrgica, aí Paulo VI, ele criou a 15ª. Na verdade, a 15ª é a ressurreição de Cristo. É a meta para a qual se encaminha toda a Via Sacra. Né? Mas como não se pode cantar o Aleluia nessa época, né? Pedagogicamente, nesse período, a igreja restringe o canto do Aleluia e deixa-o para a solenidade da Vigília Pascal, quando o presidente da celebração entoa solenemente o Aleluia e as alegrias, então, de júbilo pelo triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte, respaldam em toda a igreja. Mas período da Quaresma, se restringe isso por uma questão pedagógica, até também de consciência dos fiéis, para viverem a penitência que é prevista, que é indicada, aliás, para esse tempo. Para o senhor, qual seria a forma correta de se meditar a Via Sacra? Nós podemos meditá-la de 2 formas. Comunitariamente, colocando os quadros e contemplando os quadros e as leituras bíblicas do Evangelho previstas para aquele momento. Depois, pessoalmente, você pode fazê-la também pessoalmente, é um dos exercícios muito recomendados para esse período da Quaresma. Só em igrejas ou eu posso fazer em casa também a Via Sacra? Pode-se fazer em casa, pode-se fazer com a família, não é? Contanto que ela, de alguma forma, envolva um certo percurso, para ter um sentido de caminho. Queria que você também falasse para a gente, a devoção a Nossa Senhora das Dores, a padroeira de nossa arquidiocese, está ligada à Via Sacra de Jesus Cristo? Neste tempo da Quaresma, a figura de Nossa Senhora, como a Virgem das Dores,
ela é muito propícia. Primeiro porque ela está no caminho do Calvário, né? Ela encontra com Jesus na quarta estação. Depois, as dores de Maria, elas são reflexo das dores da própria humanidade pecadora, não é? Então, cultivar a devoção à Nossa Senhora das Dores nesse período está intimamente ligado. Muito bem. Quero perguntar também para o senhor, padre, sobre a indulgência, as indulgências que o fiel cristão católico alcança ao praticar a Via Sacra. Pois é, as indulgências em momentos especiais da vida da igreja, elas são previstas. Quando se faz os exercícios piedosos desse período, também se pode obter. A indulgência, nós temos indulgência plenária e indulgência parcial. Ela é plenária quando ela é prescrita e o fiel observa todas aquelas prescrições. Vamos supor, rezar nas intenções do Santo Padre, fazer um ato de caridade, participar da Santa Missa e comungar. A parcial, ou seja, ela não obtém, ou seja, o pleno perdão, obtém parcialmente. Isso aí é a diferença da indulgência plenária e da indulgência parcial. Mas o fiel que se dispõe a refletir sobre a paixão de Cristo está a meio caminho de alcançar as indulgências. Sim, está com certeza. Ele segue o que a igreja prescreve e obtém ao final a indulgência. Padre José de Pinho, muito obrigado pela sua participação no programa Em Tuas Mãos. Queria que o senhor deixasse agora um convite aos nossos telespectadores a justamente vivenciarem esta Via Sacra neste período de Quaresma. É importante, né, padre? As paróquias, nos horários previstos, sobretudo às sextas-feiras, costumam fazer. Então procure saber o horário da Via Sacra na sua paróquia e participe deste exercício piedoso deste período. Nossa Igreja Católica de Teresina é bastante viva. Acompanhe agora os destaques em nosso Notícias da Igreja. Uma celebração marcada pelo carisma franciscano. Assim foi o momento sediado na paróquia São Raimundo Nonato, no bairro Pissarra, e que teve a presença do ministro-geral dos franciscanos no mundo, o Frei Miquel Pirri. Acolhido com carinho pela comunidade franciscana da nossa arquidiocese, recebeu as boas-vindas do arcebispo. Dom Jacinto Brito, em sua fala, evidenciou a alegria de receber a visita daquele que tem a missão de conduzir a Ordem dos Frades Menores em todo o mundo. Frei Miquel Pirri é americano e, em sua passagem por Teresina, valorizou a importância de se viver a fraternidade. Ao conversar com nossa equipe de reportagem, evidenciou que cada um deve ter contato com os irmãos através da espiritualidade que é própria de São Francisco. Eu posso dizer que é a missão que sempre que Francisco de Assis, Francisco vai. Esta pedida es para todos nosotros, es nuestra vocación como miembro de la Iglesia, miembro de la familia de Dios. Creo que San Francisco ha una importancia muy grande y un chido sobre la vida de cada una de las personas aquí. ¿Por qué? Porque la gente ve en San Francisco los valores evangélicos. Ao final, o ministro-geral da Ordem dos Frades Menores no mundo deixou uma mensagem de fé. É que o mensaje que somos, todos nós somos misioneros, discípulos de Cristo. É que temos uma missão de criar, de construir puente de diálogo, puente de compaixão, misericórdia, e também puente de la reconciliação e anche de la paz. A primeira paróquia de Teresina que recebeu as relíquias de São Francisco de Assis foi o santuário em homenagem ao santo, localizado no bairro de Seu 1. Uma multidão de fiéis acolheu o fragmento ósseo e a imagem durante a celebração eucarística. Fortes momentos de emoção. São Francisco é um dos santos mais populares da Igreja Católica e estar próximo da humanidade de alguém tão especial é um valioso exercício de fé. De Maria é uma importância tão grande, que fica tão emocionada, porque é a primeira vez, né,
que nós vamos receber as relíquias de São Francisco, hoje aqui na nossa Santuário São Francisco de Assis, para nós franciscanos, para a paróquia, para toda coisa, é uma bênção. As relíquias ficaram no Dirceu até o dia 1º de março. Depois, elas foram acolhidas pela paróquia São João 23 e São João Batista, na Forania Leste de nossa arquidiocese. A comunidade também abriga traços de devoção franciscana e as relíquias foram recebidas com muita fé na matriz. Momento de se aprender e se espelhar na vida do santo. Em tuas mãos. A comunidade católica de Santa Terezinha do Menino Jesus existe há mais de 30 anos aqui em Teresina. E você é meu convidado a conhecer um pouco mais desta história a partir de agora. Nossa matéria começa neste espaço de fachada singela, mas que atrai os olhares por estar em comunhão com a natureza. Aqui existe há 30 anos a comunidade católica Santa Terezinha do Menino Jesus, mais um grupo da Igreja Católica nascido da renovação carismática. Em noite de grupos, são cerca de 70 pessoas ocupando o espaço para louvar a Deus e crescer na fé. Este é o nosso Igreja em Ação que se inicia, mostrando que ainda se colhem muitos frutos da chamada primavera da Igreja Católica, incentivada pelo então Papa João Paulo II. A comunidade repetiu uma história já conhecida de outras comunidades. A comunidade católica Santa Terezinha nasce de uma experiência da renovação carismática católica, de um grupo de oração onde a gente se encontrava na igreja de Fátima, e de lá nós sentimos a necessidade de vivermos mais essa unidade de irmãos. Como diz, sempre me refiro à passagem dos Atos dos Apóstolos, onde lá fala que os irmãos viviam unidos, perseverando na oração, na partilha do pão, na fração, e cada vez mais na alegria e na unidade. O carisma da comunidade sempre foi a adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento Eucarístico. Atualmente, eles contam com uma turma fiel, de 30 pessoas, que trilham o chamado caminho da perseverança. Este é o embrião de um vocacional da comunidade. Em breve, eles vão criar sua comunidade de aliança, que serão leigos consagrados a Deus, chamados a viver no mundo como sal da terra e luz do mundo. Todo esse caminho de fé trilhado sobre o olhar de Santa Terezinha do Menino Jesus, santa de devoção que zela pelo povo de Deus. Tem uma história também, assim, por que Santa Terezinha? Nós tínhamos uma pessoa aqui na nossa comunidade que era muito devota e é devota de Santa Terezinha, é uma carmelita da Terceira Ordem, doutora Maria de Jesus, e ela realmente iniciou também esse grupo. E ela tinha muita devoção, como tem ainda hoje. E então ela disse, vamos botar o nome Comunidade Santa Terezinha. Hoje ela não está mais aqui, mas é uma pessoa que nos ama, que nos acompanha também. E aí, a partir daí, selou realmente Santa Terezinha. Fomos estudar a vida de Santa Terezinha, ler os seus livros, e a gente percebeu que tinha tudo a ver com a gente, com a nossa vida, a simplicidade, a santidade. Não procurava grandes coisas, mas na simplicidade ela buscava a santidade. E desde o início até o presente momento, a comunidade tem ajudado com seu carisma a promover encontros de fé entre fiéis e Cristo. O forte são os grupos de oração. É rezando no Espírito Santo que os participantes sentem sua vida transformada. Mas a casa, que está localizada no bairro de Fátima, bem próximo à Igreja Matriz de Nossa Senhora, está constantemente de portas abertas para receber os visitantes. Nós temos 2 grupos de oração abertos, que podem ser, as pessoas todas que têm interesse podem vir. Então, na quarta-feira, às 19h30, na segunda-feira, às 16 horas. Então, são 2 grupos abertos e que nós fazemos louvor, fazemos a leitura da palavra, oramos agradecendo a Deus por todas as coisas. E é um momento de unidade, de leitura da palavra, de crescimento na fé. Então, é algo muito bacana na vida das pessoas. Muitos dos que passam por aqui sempre voltam trazendo mais pessoas. Foi o caso desta contadora. Foi ao ver a intimidade com Cristo que ela pôde transbordar a alegria de ser de Deus,
e atrair mais pessoas para esta vida. Aqui é uma maravilha para se encontrar com Deus, com as orações, com louvores e tudo. Já trouxe assim, umas 4 a 5 pessoas e todas estão aqui. Esta engenheira foi convidada por Margarida e revela uma vida nova após o encontro com a misericórdia de Cristo. Eu sinto aqui uma bênção imensa na minha vida, né? É um lugar onde a gente se sente assim acolhido, é como se nós estivéssemos amados, né? A gente se sente muito amado, muito acolhido, abençoado, é uma família. O carisma e a santa padroeira atraem. Esta assistente social vem de Parnarama, no estado do Maranhão, toda semana para participar em um grupo de oração em Teresina. Aqui, ela reencontra a memória da mãe, que frequentou a comunidade antes de falecer. Cura, libertação e muito amor. Eu sinto a presença dela em cada lugar que eu chego nessa casa. E aqui eu tenho certeza que foi um chamado de Deus, até porque foi um dia antes de minha mãe falecer. Essa foi a última casa de oração que ela entrou. Então, aqui eu me sinto a minha casa, assim, a casa onde eu saio fortalecida. É daqui que eu encontro a verdadeira força para dar continuidade à minha vida. Tia Laura é aposentada e encontrou na comunidade uma nova vida e uma nova família. Por isso, é ela quem faz o convite para que você de casa possa conhecer e vivenciar com mais profundidade a espiritualidade segundo a comunidade Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu convido a todos os cristãos, irmãos, que venham dia de quarta-feira, venham para conhecer, só para conhecer, que depois vão ficar aqui eternamente como eu. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. E você conhece a partir de agora o testemunho de fé da professora Marília Beatriz. Ela bem representa a mulher católica atual, que mesmo lutando por sua independência, nunca esquece da sua fé. Para homenagear as mulheres pelo seu Dia Internacional, contamos a partir de agora a história desta cristã, fisioterapeuta e educadora física. Marília Beatriz é professora e bem representa a mulher atual. Moderna, ela fala com felicidade da autonomia financeira conquistada com muito trabalho, mas isso sem esquecer que, antes de tudo, é uma fiel católica seguidora de Cristo. Mais nova de uma família de 4 irmãos, ela, além de caçula, é a única filha. Foi um bebê aguardado, mas nem por isso mimada. Desde sempre, aprendeu a importância do trabalho e principalmente de viver a fé. Por isso que ela cresceu e logo buscou a afirmação profissional. Bem, o trabalho, ele é assim aquela fonte, né, de inspiração no momento em que a gente escolhe aquela profissão, né, para exercer com amor e exercer com essa fé também, que a gente vê que não é só a nossa mão que executa o nosso trabalho, né, não é só a reabilitação que a gente faz, não é só a nossa voz que transmite conhecimento através da docência, né? Tudo tem um dedo de Deus, né? E através disso a gente faz o quê? Essa união e perceber que a gente está unindo o nosso trabalho, né? O nosso estudo, tudo que a gente faz tem um dedo de Deus, né? Determinada em momentos da vida, viveu períodos de dúvidas. A busca pelo sucesso profissional, em momentos falou mais alto, mas nada que a separasse do verdadeiro caminho, seguir a Deus. Tudo isso aconteceu porque Marília é como toda mulher e homem presente neste mundo, humana. Importante é saber quem se é, de onde veio e aonde quer chegar. Em algum momento, né, quando a gente tenta se autoafirmar um pouco assim na profissão, a gente pensa, eu quero conquistar isso, eu quero um concurso, eu almejava tanto aquele trabalho e não deu certo, né? E às vezes os nãos que a vida nos dá, né, no nosso trabalho, por exemplo, esses não são proteção de Deus, né? Porque às vezes não é o momento certo da gente conquistar aquilo, né? Às vezes a gente não está preparado, né? A gente não é o momento de Deus, às vezes pode ser o nosso momento.
mas às vezes não é de Deus porque talvez a gente não esteja preparado ainda. Já a caminhada de fé nunca foi abandonada. Durante a infância e adolescência, ela participou do movimento Focolares. Depois passou pelo EJC, Encontro de Jovens com Cristo. No maior hiato de fé da vida, ela se aproximou de Cristo Eucarístico e passou a frequentar adorações. Foi nutrindo uma grande curiosidade e interesse pelos mistérios de Deus que ela vive a verdadeira experiência com Cristo em sua vida. Mas foi colhendo os frutos da maturidade que ela pôde conhecer a verdadeira experiência de crescimento na fé. Ela se aproximou do carisma Shalom e vem trilhando um caminho de paz. Por dia, são pelo menos 2 horas de estudo bíblico e oração dirigida. Isso sem falar na reza diária do Terço Mariano. Foi buscando saciar a sede por Deus que ela se encontrou como discípula de Cristo na modernidade. Marília é um exemplo de mulher de garra, que busca ser o verdadeiro sal da terra e luz do mundo por onde passar. Uma mulher feliz por ser independente, mas acima de tudo, temente a Deus. Seus anseios profissionais nunca a afastaram do caminho de Cristo, e ao menor sinal de desafio, ela já sabe que deve apenas confiar, porque é sim possível viver o equilíbrio da experiência de ser de Deus e estar no mundo. Feliz Dia Internacional das Mulheres para você que, assim como Marília, tem orgulho de ser mulher cristã no conturbado mundo atual. Voltamos com o programa Em Tuas Mãos. E você acompanha a partir de agora o trabalho da professora de artes Áurea Cândido. Entre as obras dela, ela retratou o encontro de Cristo com 5 mulheres bem especiais. Vamos acompanhar? Hoje o nosso programa Em Tuas Mãos veio até a paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no bairro Santa Fé, conversar com a artista responsável pela pintura da gruta que abriga Nossa Senhora de Fátima logo aqui atrás de mim. Eu estou falando da professora e artista plástica Áurea Cândido. É com ela que nós vamos conversar a partir de agora. Professora, seja bem-vinda ao programa. Que prazer recebê-la. Muito obrigada. O prazer é todo meu, assim, pelo convite, né? E poder hoje expor um pouquinho do meu trabalho, né? Okay. Quero começar perguntando para a senhora como foi que surgiu esta paixão entre a senhora e as artes? Bom, desde quando eu me entendi, gente, assim, sempre gostei de artes, né? Na escola, a minha disciplina que eu sempre mais gostei foi sempre artes, né? E aos poucos, assim, eu me sobressaí no sentido de ia fazendo trabalhos que as pessoas me solicitavam e sempre foi de forma natural, né? E hoje eu faço alguns desses trabalhos por encomenda ou outros trabalhos diversos que conforme minha inspiração do momento. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente qual material que geralmente a senhora utiliza, que a senhora mais gosta de trabalhar. A gente está vendo aqui um pouco do seu trabalho, nós temos pintura em tela, nós temos pintura em parede, temos também pintura em vitral. E geralmente, qual material que a senhora mais usa? Geralmente eu trabalho com tinta acrílica, né, em tela, né, pintura em tela, que é uma das técnicas que eu gosto muito de fazer. E este interesse por arte sacra, como é que ele surge na sua vida e como é que a senhora une o interesse à arte sacra e essa sua predisposição, esse seu dom da pintura? É que, na verdade, assim, a arte sacra assim, sempre fez parte do meu cotidiano, né? E eu gosto muito assim, de arte sacra, né? E sempre tive sorte das pessoas pedirem que eu fizesse trabalhos assim nesse sentido, né? Como os trabalhos que estamos aqui com eles foram trabalhos que me pediram para fazer. Também quero lhe perguntar, já que estamos falando aqui diretamente da igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no Santa Fé, como que surgiu o convite para pintar a gruta de Nossa Senhora? É que na época eu fazia parte dessa comunidade aqui, no Santa Fé, e a igreja estava recém construída, e na época o padre Jorge, né, me fez o convite para pintar a gruta, que estava um espaço branco, né? E na época eu morava aqui, me dispus e coloquei um pouquinho
o meu trabalho ali atrás. A senhora reza durante estes momentos que a senhora está executando as suas pinturas? Como é que é esse seu processo criativo? Conte pra gente. É interessante que geralmente quando eu vou fazer qualquer trabalho, eu sempre faço uma oração no início, né, pedindo que eu possa ser usada por Deus assim para expor o meu dom, né, através daquela obra que eu vou iniciar. Sempre faço isso. E o convite para os vitrais, que a gente está acompanhando agora um pouquinho deste seu trabalho, como foi que surgiu este convite para fazer esta obra de arte? É que na época que eu fiz um trabalho voluntário lá no sítio Reviver, na comunidade terapêutica, né, e estava precisando fazer uma reforma nos vidros que já tinha, nas janelas, que já tinha sido feito por outra pessoa, né? E me pediram que eu fizesse essa reforma, inclusive esse agora é uma outra etapa desse trabalho, porque quebrou um dos vidros e eu fui fazer uma nova pintura e não fica igual às outras já anteriores, né? Aí eu terminei repondo todos esses vidros, os vitrais dessa janela da capelinha lá do sítio Reviver, que fica em Timon, no Maranhão. A gente está percebendo que são passagens bíblicas. Como foi que nasceu a inspiração para a montagem de cada uma das cenas? Bom, eu recebi os textos bíblicos, né, que é o encontro de Jesus com as mulheres, né, e a partir dos textos bíblicos eu montei, assim, elaborei a cena em si, a cena do encontro de Jesus com as mulheres. Como vocês podem perceber ali, são 5 momentos diferentes onde Jesus se encontra com as mulheres. E como é que a senhora se sente justamente em empregar esse seu talento, este seu dom que a senhora recebeu gratuitamente de Deus para evangelizar? A senhora sente que o seu trabalho realmente é uma obra de evangelização? Com certeza, né? E assim é com gratidão a Deus que eu faço esse trabalho, né? Porque é através dele, que é um dom que ele me deu. E assim, através desse trabalho eu sinto que ajuda mais as pessoas a ter um encontro com Deus, né? E esses vitrais foram um exemplo disso, assim, muito bom. Eu acredito que proporciona esse encontro com Deus através da arte. Agora tem uma pergunta que eu não gostaria de deixar passar, por isso que eu vou lhe fazer. A senhora foi freira, não é? Conte pra gente um pouquinho dessa sua história. Eu já fiz parte das franciscanas de Nossa Senhora dos Anjos, né? Que eu vim para cá, para o Piauí, na década de 90, né? E por aqui fui ficando, né? Na época eu vinha em trabalho de missão, né? E depois saí da congregação e fui ficando aqui no Piauí, morando aqui em Teresina. E aqui estou. Adotei Teresina como minha cidade, que eu amo Teresina, né? Mas eu sou maranhense, né? De Lago Verde, no Maranhão. E hoje já moro há mais de 25 anos aqui no Piauí. Professora Áurea Cândido, nossa artista da fé de hoje, professora de artes, artista plástica. Se você quer ter mais contato com o trabalho dela, é muito fácil. Ela tem um Facebook, uma página que ela alimenta com os trabalhos dela. Entre em contato, veja um pouquinho mais do trabalho dela e, se for de interesse seu, contrate uma obra de arte dela. Professora, muito obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço, assim, pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigado à senhora, e você de casa confere um pouco mais do trabalho da nossa artista da fé de hoje. E neste Dica da Fé, eu venho trazendo para você uma dica bastante interessante, na realidade, uma lembrança para quem ainda vai batizar algum filho, algum sobrinho. É uma dica bem especial. É este kit que está aqui na minha mão, que recebe o nome de Meu Batismo. Eu vou apresentar para você a partir de agora. O
kit é composto por um CD e por um terço e fala deste momento tão importante da vida de qualquer cristão, que é o seu batizado. Lembrando que é pelo batismo que nós adentramos na Igreja de Cristo. Este kit vem trazendo músicas específicas que vão ajudar a refletir sobre o sacramento do batismo e também, é claro, desde já, apresentar a tradição de se rezar o terço mariano, que é uma grande devoção que Nossa Senhora inspirou na tentativa de estarmos cada vez mais próximos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós abrimos aqui um kit, ele é composto justamente por esse CD e por este tecinho, uma excelente dica de presente para você de casa que conhece alguém que vai se batizar. Se você tem algum filho que vai batizar, esta é uma excelente lembrança para pais, padrinhos e até para você de casa, para que possamos, com base no batismo, crescer cada vez mais como fiéis católicos cristãos. Este foi o nosso Dicas de hoje. Caminhamos a passos largos para a Páscoa, irmãos e irmãs, a maior festa dos cristãos. E sabemos que em Teresina nós temos um evento que é a procissão do Senhor ressuscitado, que foi carinhosamente batizada pelo lema que nós escolhemos para a primeira procissão: Teresina ressuscita com Cristo. Lançamos este momento forte da nossa arquidiocese na noite do dia 17 de fevereiro, na igreja de Santa Teresinha do Dirceu II, que é a paróquia madrinha deste ano para o evento Teresina Ressuscita com Cristo. E assim a arquidiocese vai se mobilizando para, naquela caminhada pascal, testemunhar publicamente que Cristo, de fato, é a nossa luz, que Ele, de fato, é a razão da nossa esperança. E é este Jesus que, no dia de hoje, no Evangelho que proclamamos em nossas celebrações, no capítulo 2 do evangelista João, ele faz um jogo de palavras entre o templo de Jerusalém e o templo do seu corpo. Porque, na verdade, o que Jesus quer ensinar é que se o templo é o lugar onde a gente vai para o encontro com Deus, o templo de Jerusalém já cumpriu o seu papel. Agora, ele em pessoa é que é o lugar do encontro dos homens com Deus. Ele agora é o ponto onde Deus vem ao encontro do homem e o homem vai ao encontro de Deus. Quando Jesus realiza a purificação do templo, porque a casa de oração era um local não só religioso, mas era o centro nacional. Era inclusive o símbolo nacional que tinha toda a carga do orgulho nacional, um templo belíssimo, construído no Monte Sião. E ali não só era um local de culto, mas se tornou, infelizmente, também um lugar de comércio. Por quê? Porque as pessoas que iam para oferecer os sacrifícios, que naquela época eram carneiros, pombas, bois, touros, então, quando elas chegavam ali, se elas não levavam o animal, e era difícil vir tantos quilômetros trazendo o animal, tinham que comprar. Para comprar, elas não poderiam comprar com o dinheiro que elas traziam no bolso. Elas tinham que fazer o câmbio. Ali tinha uma outra moeda, a moeda do templo. Infelizmente, pessoas inescrupulosas lucravam com esta troca. De tal maneira que Jesus não se insurge contra os sacrifícios de bois e carneiros que eram oferecidos no templo. Isso era prescrito pela lei de Moisés. O que ele se insurge é porque havia um comércio. Se aproveitavam da fé simples do povo para explorar. Os cambistas que trocavam a moeda, porque só valia ali a moeda do templo e não a moeda que a pessoa trazia no bolso. E para ela dar oferta e para ela comprar, ela tinha que trocar com a moeda do templo. Era uma maneira discreta, mas desonesta de ganhar com esse câmbio. Jesus, então, indignado
vendo que o povo ia com tanto amor, com tanta fé, fazer as suas oferendas a Deus, eram explorados. Ele vai contra a corrupção. Ele faz aquele ato realmente de santa violência para dizer, isto não é da vontade de Deus. Saiam daqui. A casa de meu pai é casa de oração e vocês fizeram dela um covil de ladrões. O templo sagrado, que é o corpo de Cristo, que ele diz, olha, vocês estão vendo esse templo? Eu destruirei o templo e reconstruirei em 3 dias. Causou celeuma. Diz, olha, 46 anos foram necessários para erguer esse templo. Ele vai dizer que ele vai reconstruir em 3 dias? Derruba e reconstrói em 3 dias? Isso não tem sentido. Mas Jesus joga com o nome templo, com a palavra. Ele falava de São João do templo do seu corpo, que iria ser destruído, morto na cruz, mas que seria reconstruído. Pela ressurreição, 3 dias depois, estaria glorioso, vivo, para ser o nosso local de encontro na terra e na eternidade com o próprio Deus. E o nosso programa Em Tuas Mãos de hoje vai ficando por aqui. Lembrando a você aí de casa que ainda neste domingo nós temos um encontro bem especial com o nosso Salvador. Afinal, domingo é dia do Senhor e Ele te aguarda na Santa Missa. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo Em Tuas Mãos. Uma excelente semana para você e até lá!